Olá pessoal, eu sou a Darlene do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer dois tapetes Sai da Crise. Um eu confeccionei com sobras e o outro eu tive que abrir cones, era uma encomenda. Mas antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um joinha para estar me ajudando. E agora eu vou estar pesando eles aqui, vou pesar primeiro esse aqui. Ele foi feito todo com fio 6. Eu pesei ele já, ele ficou bem leve, ó. Ele ficou pesando 1,69 kg e ele ficou um tamanho bem grande também. Vou pesar aqui agora o com sobras. Ele também ficou grande, ficou pesando 414 gramas. Eu vou estar abrindo primeiro aqui esse menor e mostrar pra vocês como que ficou aqui a distribuição de cores. Assim ficou o meu tapete feito com sobrinhas, ó. Ele ficou um tamanho grande. Aqui eu preferi estar utilizando todos fio 6, aqui não tem fio 8 nesse tapete. Aliás, o único fio 8 que tem aqui é esse verde aqui, ó. Mas ele não tá tão grosseiro, não. Ele ficou medindo 75, ó, 75 de diâmetro. Ficou um tamanho bom. Geralmente, quando eu faço esses tapetes, né, menores assim, eu prefiro nesse tamanho do que com 1 metro. Ele assim, ele é mais fácil para vender. Porém, esse aqui, eu não vou estar vendendo ele. Mas aqui eu utilizei a cor café com leite. Depois utilizei aqui esse amarelo da Barbanfio, amarelo forte. O marrom. Utilizei aqui uma sobra de cru. Utilizei aqui uma sobra de verde militar. E esse verde bandeira aqui, ele é da Veronês. Era uma sobra pequena, ó. Mas ele é fio 8. Eu achei que aqui tinha, os que tinha aqui era tudo fio 6, mas não, esse aqui ele é fio 8. Não tem o verde bandeira aqui, é fio 6. É uma cor que eu não uso muito só pra fazer o jogo melancia, mas ultimamente eu nem tenho feito. E os outros aqui todos são fio 6. Esse rosa aqui é o rosa da Apollo. Aqui tem o marinho, azul marinho da Barbanfio. E aqui tem esse aqui é o mesclado, multicolor da Barbanfio também, o rosé. Esse aqui é o mostarda, esse aqui eu tinha mais, deu pra fazer, até que uma carreira, deu pra fazer quase 3 voltas aqui, ó. Ficou assim, ó, eu que estou utilizando a sobra maior. Esse tapetinho aqui, como esse aqui, na verdade, eu vou pegar ele pra mim, por isso eu que estou utilizando essas cozinhas, as menores mesmo aqui, ó, igual esse dele aqui. Era só uma sobrinha, ó, o marrom também era bem pouquinho. E aqui no bico, eu peguei uma sobra maior, que eu tinha aqui. Essa sobra aqui, ele é o palha, claro, ó. Porém, aqui eu tinha quase 200 gramas, deu, ainda me sobrou um pouquinho. Esse tapete aqui, ó, eu faço ele com essas sobrinhas aqui, ó. Que eu vou colocando aqui nessa caixa. Eu prefiro fazer mais o retangular, ó. Porém, dessa vez eu fui fazer esses redondos, mas é tudo com essas sobrinhas. Eu tenho sobrinhas menores, outras maiores, ó. Essas maiores aqui, geralmente eu deixo pra fazer o bico, ó. Quando eu tenho duas do mesmo tom, eu deixo pra tá fazendo o bico, ó. Se eu não tiver, eu pego uma sobra maior, porque eu tenho as sobras maiores ali que estão no cone ainda. Porém, são sobras, mas essas daqui eu prefiro pra tá fazendo esses tapetinhos assim de sobra, ó. Aqui eu tenho bastante ainda. Tenho ainda das encomendas, das últimas encomendas que eu ainda não passei pra cá. Mas já tem bem pouquinho no cone, eu já vou tá passando pra cá, ó. Pra tá fazendo esses tapetes ou os tapetezinhos retangular, que é o mais rápido de vender. Mas esse daqui também eu vendo. Porém, esse aqui eu quero pegar ele pra mim, pra colocar no banheiro lá das minhas meninas, que lá cabe só um desse aqui, ó. Eu não gosto muito de estar colocando o jogo de banheiro, porque lá o espaço é pequeno. E esse de 75 é o tamanho ideal pra lá, ó. Aí, por isso eu fiz ele com esse bico. Senão eu teria colocado aqui o cru pra fazer esse bico. Mas pra lá eu quero colocar essa cor. Pra não sujar tanto, ó. Agora eu vou estar aqui abrindo o próximo para estar mostrando para vocês que foi uma encomenda. Esses daqui eu já tinha ele começado, ó. Eu só finalizei, quando eu terminei a encomenda eu finalizei. Se eu não me engano, esse aqui eu acho que ele tava por aqui já, no verde. Mas eu já tinha um tamanho bom. Depois que eu finalizei o outro, eu terminei esse aqui, ó. Esse aqui de início eu ia estar fazendo ele maior. Mas como eu tô precisando de um tapete redondo lá pro banheiro, eu resolvi tá fazendo esse aqui, ó, porque eu gostei bastante aqui do início dele, que ficou bem escuro. E com esse bico aqui deu uma clareada a mais, ó. Eu não gosto muito de fazer com o bico na cor cru, aqui pra casa, porque suja mais rápido. E essa cor aqui eu gostei bastante, esse palha clara aqui, ele é da Supremo.
Agora eu vou estar aqui abrindo o próximo pra estar mostrando pra vocês. Nem vai dar pra abrir todo, mas eu vou colocar aqui, ver como é que eu vou estar colocando aqui na mesa. Assim ficou, ó, esse aqui. Esse aqui eu fiz ele quase todo na cor cru, foi a escolha da cliente, ó. Fio 6, todo fio 6. Esse aqui eu utilizei o de 2 quilos da Barba Fio, ó. Fio 6, ele não tá muito espesso, ele tá um pouco fino, eu achei um pouco fino. Geralmente todos que eu compro assim de 2 quilos, ele vem mais fino. Geralmente é só o de 2 quilos, o marrom de 700 gramas ele vem normal e o de 1 quilo também. É muito raro eu pegar um de 1 quilo que venha nessa espessura aqui. Quando ele vem nessa espessura aqui, eu gosto mais pra fazer trilho de mesa. Porém, eu não tava tendo outro aqui e eu fiz. E aí eu usei uma agulha menor pra tá fazendo aqui, ó. Eu peguei a de 3,25, acho que, se eu não me engano, é 3,25 ou é de 3 que eu peguei. E ela deu pra fazer aqui, ó. Ficou bem fechadinho, não ficou aqui muito aberto, ó. Aqui eu ainda não fiz a blocagem, quando eu fazer a blocagem aqui com um pouco de amaciante, ele já fecha mais, ó. E também quando lava, ele junta mais o ponto, ó. Porque quando o fio tá muito fino, eu tenho dificuldade de fazer o ponto mais apertado, ó. Mas assim ficou. Esse grandão aqui, ele tava fechado e eu utilizei dele bem pouco, menos de 1 quilo, ó. Ó, o cone dele pesa 210 gramas, então aqui tem 507. Utilizei aqui, acho que tem ainda 1,3 kg aqui do cru. Tava fechado, eu comprei só pra essa encomenda. E esse aqui, ele é o café com leite, ó. Ele é de 600 gramas, porém, eu tinha uma bolinha desse mesmo café com leite aqui da Supremo. Eu utilizei e abri esse aqui, ó, e peguei bem pouquinho, ó. Menos de 200 gramas desse aqui. Pra tá fazendo essa encomenda, então me sobrou tudo isso aqui, ó. Esse grandão aqui, eu compro ele de R$62 aqui na minha cidade. Quando eu compro ele em Teresina, eu compro de R$49,90, porém eu comprei aqui mesmo na minha cidade. E esse aqui, R$16, ó. E sobrou bastante, dá pra fazer muita coisa com essa sobra aí. E aqui, esse tapete, ele ficou com 1,34 m de diâmetro. Ficou bem grande, ó. A cliente não me falou o tamanho exato, porém ela só falou que queria um pouco maior de um que eu já tinha feito pra ela. E assim ficou. Não dá pra abrir muito, ó, porque a mesa aqui é pequena, né? Mas aqui eu fiz mesmo com 12. Geralmente tem uns sai da crise que eu faço com 11. Mas esse aqui eu quis fazer com 12. Como ele ia ficar maior, eu fiquei com medo dele ficar querendo emborcar. Devido aqui os aumentos. Fiz com 12 aqui, depois fiz com 2. E vim fazendo, aqui eu não contei, mas eu acho que eu fiz umas 20 carreiras ou mais, deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu fiz o início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 aqui no cru, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 carreiras. E a fechada, ó. 28, aí 29 aqui com a fechada e o pico, ó. Pra ficar com o tamanho de 1,30 m, quase 1,35 m ele ficou. Bem grande mesmo. O outro que eu tinha feito pra ela foi com 1 m. Esse aqui eu fiz maior. E assim ficou. Eu gostei de fazer ele demais nessa escolha aqui. O que ela me mandou com essa distribuição de cores aqui era outro modelo, era todo fechado. Porém, ela falou que queria nesse modelo aqui que eu já fiz pra ela, ó. Que é o bico quase russo. Eu fiz com 5 correntinhas, pulando 3, ó. Pra não ficar embabadando. E aqui, mesmo sem eu ter feito a blocagem nele, ó. Ele tá bem, ó, não tá emborcando nem nada, ó. Ficou bem retinho. Aqui que eu tô sem espaço pra tá colocando ele no chão hoje, ó. Mas ele ficou bem retinho mesmo, ó. Aqui eu encontrei essa etiquetazinha que eu tinha ali ainda, ó. Não dá pra ver, que já tá quase escuro. Mas aqui, eu comprei essa aqui na Shopee, ó. Eu ainda tenho algumas ali, eu pensei que já tinha acabado, mas eu encontrei quase 20 dessas daqui ali, numa caixinha separada que eu tinha guardado. Aí coloquei aqui, ó. Porque tem cliente que não sabe qual é o lado direito, e eu sempre gosto, quando é tapete assim de sala, eu gosto de estar colocando, ó. Porque aqui, como, ó, quase a mesma coisa, não dá nem pra ver onde que eu fiz as emendas aqui. Na verdade, esse aqui tem bem poucas emendas, os arremates, né? São bem pouquinho e não dá nem pra ver onde foi que eu fiz, ó. Dá pra usar dos dois lados, porém o lado direito é sempre mais bonito, ó. Eu gosto de colocar a etiquetazinha para cliente saber. E assim ficou.
Eu vou colocar aqui agora o outro, pra tá falando aqui o valor de venda que eu vendo esses tapetes nesse tamanho aqui, ó. Não sei se a imagem vai estar boa, mas eu tenho que estar entregando e tive que gravar agora, ó. Assim ficou a minha produção, ó. Esses tapetezinhos aqui, eu geralmente quando eu faço eles pra vender assim, eu faço o kit com 2 ou 3, ó. Eu nunca vendi deles assim, sozinho, redondo, né, no caso, os retangulares sim. Porém, esses redondos aqui, geralmente eu faço um kit com 3 ou com 2 ou até mais. E faço uma promoção deles nesse tamanho de 75, eu já fiz outras vezes. Porém, quando é só um assim, nesse tamanho de 75 centímetros, eu vendo em média de 40 reais, um desse aqui, se fosse pra me vender. Esse aqui eu não vou estar vendendo, vai ficar pra mim, mas se eu fosse vender, eu creio que seria 40 reais um desse aqui, ó. Esse aqui, como ele ficou com 1,34 m, o valor que eu passei pra ela vai ser de 180 reais, ó. Eu sei que ele vale mais, tem pessoas que cobram mais, porém aqui na minha região, é esse valor que eu consigo estar vendendo ele. Geralmente, o de 1 metro eu vendo a 100 reais, mas a gente sabe que quando ele chega a 1 metro, pra você fazer as últimas carreiras, demora muito mesmo. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Esse tamanho aqui é um tamanho que eu faço em um dia. Esse aqui eu não fiz em um dia porque eu tive que sair. Mas quando eu finalizei, quando eu parei ele, eram umas 4 horas da tarde, eu já tava aqui. Eu já tinha feito 3 carreiras aqui desse cru, ó. Eu já tava nessa parte aqui. Mas a gente sabe que esse aqui, ele demora bastante. Quando passa aqui de 1 metro, pra mim, pelo menos, demora bastante, ó. E essa parte aqui desse bico com picô também é um pouco demorada. Então, pra mim aqui, vai ficar no valor de 180 reais. Eu gastei aqui praticamente 1 quilo de barbante. Aqui o quilo pra mim sai a 31 reais. Quando eu compro em Teresina, eu consigo comprar até por 26 reais. Às vezes eu pego na promoção de 25. Mas eu calculo aqui que eu gastei 31 reais aqui nessa produção, ó. E assim ficou. A minha cliente ainda não veio pegar, mas ela já vai vir pegar, por isso eu tô gravando agora, ó. E essa foi a minha produção. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui. E aguardo vocês nos próximos vídeos.